Você já ouviu falar na indústria 4.0 ou na quarta revolução industrial? E se eu te disser que o momento que nós vivemos agora na humanidade vai muito além de uma revolução industrial? Um momento que transcende qualquer tipo de revolução na indústria. É exatamente sobre isso e muito mais que eu quero falar contigo hoje nesse vídeo. Então se prepara e bora conversar sobre essas coisas. Vamos começar com uma pergunta simples. O que te vem em mente quando falamos em indústria? Pensamos em fábricas, linhas de produção, fabricação de produtos, essas coisas, certo? Agora me diz uma coisa: o que Netflix tem a ver com indústria? Ou a SpaceX? Ou até mesmo o CRISPR, que literalmente está editando o DNA humano? Esse é o problema. Klaus Schwab, em 2016, quando criou o termo Indústria 4.0, o mundo era muito diferente de hoje. Não existia o ChatGPT, não existiam os carros autônomos, a computação quântica era uma ficção científica. E nós não imaginaríamos que hoje, em 2025, nós estaríamos editando o gene humano como se fosse um arquivo do Word. Para entender por que estou questionando esse termo, vamos fazer uma viagem rápida pela história. A primeira revolução industrial, lá em 1760, foi sobre mecanização, máquinas a vapor substituindo força humana e animal. Simples e claro. A segunda, de 1850 a 1945, trouxe eletricidade e petróleo. Henry Ford adaptou e melhorou o conceito de linha de montagem, criando a produção em massa. Ainda faz sentido chamar de revolução na indústria. A terceira, de 1950 a 2010, foi a digitalização. Computadores, internet, automação. Ainda estamos falando de otimizar processos industriais. Mas agora é diferente. O conceito ele não se encaixa mais no que vem acontecendo desde 2010. Não é mais apenas só sobre a indústria. Bom, e aqui está minha tese. Não estamos vivendo a indústria 4.0. Estamos vivendo a revolução da inovação, onde ideias são capazes de criar novos negócios, novos impérios, sem a necessidade de uma fábrica ou algo do tipo. Então, não é mais sobre a indústria. E eu vou te comprovar isso com dados concretos e exemplos que tenho para te apresentar nos próximos instantes. Mas eu quero te pedir que, se estiver curtindo esse conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, porque falar sobre inovação e gestão é o que fazemos para te trazer informações sempre novas. Combinado? Olha só esse ecossistema tecnológico atual. Cada bolinha representa uma área de inovação que está transformando o mundo agora. A regenerativa não está apenas otimizando fábricas, ela está criando arte, escrevendo livros, fazendo diagnósticos médicos melhores que humanos. Isso é criatividade, não é produção industrial. A CRISPR está literalmente editando o DNA, curando doenças genéticas, criando plantas resistentes a pragas, desenvolvendo novos materiais biológicos. Isso transcende qualquer conceito de indústria tradicional. Google, IBM, Microsoft, entre tantas outras empresas e governos, estão construindo computadores que processam informação de forma totalmente diferente. Não é sobre automatizar uma linha de produção, é sobre resolver problemas que eram impossíveis de se resolver. Estamos manipulando átomos para criar materiais impossíveis. Grafeno, 200 vezes mais forte que o aço. Nanomedicina, que ataca células cancerígenas individualmente. SpaceX não está otimizando uma fábrica, está literalmente expandindo as fronteiras. Reduzir o custo de ir ao espaço em 90% não é indústria, é a expansão da nossa civilização. Agora vamos pegar exemplos de empresas reais que mostram que não estamos falando mais só de indústria. Airbnb, maior empresa de hospedagem do mundo e não possui um único hotel. É uma plataforma que conecta pessoas.
valor criado através de rede e de informação. Uber revolucionou o transporte urbano mundial sem possuir carros. Algoritmos dados em tempo real, economia de plataforma. CRISPR Therapeutics. Esta empresa está curando doenças que eram incuráveis há 10 anos. Não está produzindo remédios em massa, está editando o código genético humano. Spotify, a revolução musical. Democratizou o acesso à música, mais de 600 milhões de usuários globalmente. IA personalizada com algoritmos que criam experiências musicais impossíveis antes. Economia de criadores, 1,6 bilhões de reais em royalties para artistas brasileiros somente em 2024. Com convergência tecnológica, unindo inteligência artificial, análise de dados, streaming e redes sociais. Zoom, a transformação da comunicação. Redefiniu o trabalho de 10 milhões para 300 milhões de usuários na pandemia. Democratizou a telepresença, com reuniões globais acessíveis a qualquer pessoa. Nova economia do trabalho, que criou o fenômeno do trabalho remoto permanente. E um crescimento explosivo de 30 vezes o crescimento de usuários durante 2020. Nubank, a revolução da fintech nacional. São 100 milhões de clientes no Brasil, 57% da população adulta. Um crescimento exponencial de 1,2 milhão de novos clientes por mês. Democratização financeira, que eliminou burocracias bancárias centenárias. E a superação do tradicional, que passou o Itaú em números de clientes. iFood, a economia digital em ação. Impacto massivo, são 110,7 bilhões de reais movimentados, cerca de 0,55% do PIB brasileiro. Geração de empregos, são 909 mil postos de trabalhos diretos e indiretos. Democratização comercial, com 86% dos restaurantes que têm até 5 funcionários. E um efeito multiplicador, a cada R$ 1.000 gastos geram 1.390 adicionais na economia. E aqui está o problema fundamental com o termo indústria 4.0. Quando limitamos o pensamento em indústria, estamos falando apenas de fábricas, de manufatura, de produção. Mas a maioria das transformações que estão acontecendo agora, eles são fora das fábricas. Em 2011, quando foi criado o termo, mas popularizado em 2016, não se tinha ainda a IA generativa, que só foi explodir em 2022. A própria computação quântica está virando uma realidade agora. E a CRISPR, ela foi comercializada nos últimos 3 anos. Então a indústria 4.0, que fala de IoT, de automação e de robótica, ela não consegue explicar como é que um adolescente consegue criar uma empresa valendo bilhões apenas com seu laptop. Ou como influenciadores conseguem movimentar muito mais dinheiro do que as indústrias tradicionais. Então, como deveríamos chamar essa era? Bom, eu proponho a revolução da inovação, porque estamos vivendo nesse momento a convergência de múltiplas revoluções ocorrendo simultaneamente. A revolução digital, com inteligência artificial, plataformas e algoritmos. A revolução biológica, com CRISPR, biotecnologia, medicina personalizada. A revolução quântica, com a computação, criptografia e simulações. Revolução espacial, a democratização do espaço. E a revolução da sustentabilidade, com energia limpa e economia circular. Não é uma revolução industrial. São 5 ou mais revoluções acontecendo ao mesmo tempo, criando a transformação que transcende qualquer conceito de indústria. E por que isso importa? Não é só uma questão de semântica? Quando você entende que não está numa revolução industrial, você percebe algumas coisas. As oportunidades estão fora das indústrias tradicionais. O futuro do trabalho não é sobre ser substituído por robôs, é sobre buscar meios de colaborar com o intelecto. Por exemplo, a colaboração com inteligências artificiais.
A inovação não precisa ser de grandes fábricas, precisa de criatividade e acesso à informação. Os maiores problemas da humanidade serão resolvidos por convergências tecnológicas e não por automação industrial. Estamos criando uma realidade onde a fronteira entre o físico e o digital está desaparecendo, onde a informação é o principal ativo e as plataformas têm mais valor do que os produtos. E aqui vão alguns dados que comprovam isso. 72% das empresas globais já usam inteligência artificial, e não só automação industrial. O mercado de biotecnologia deve chegar a 2,4 trilhões de dólares até 2028. Empresas como a Microsoft estão investindo 15 bilhões de reais só no Brasil em inteligência artificial e nuvem. Startups estão sendo criadas mais rápido que fábricas estão sendo construídas. A velocidade da transformação é exponencial e não é linear como eram nas revoluções industriais anteriores. Sabe qual a diferença fundamental? É que as revoluções industriais anteriores, elas eram sobre fazer as mesmas coisas de forma mais eficiente, mais barata, em menos tempo e em maior escala. Agora, a revolução da inovação é para resolver problemas que eram impossíveis antes de ser resolvidos. Curar doenças genéticas, criar inteligência artificial, manipular o átomo, viajar para Marte, conectar 8 bilhões de pessoas de forma instantânea. Nós não estamos otimizando o passado, nós estamos criando futuros que antes eram inimagináveis, ou talvez somente na ficção científica. Então, a próxima vez que alguém vier falar para você sobre a indústria 4.0, você pode corrigi-los e dizer: não estamos vivendo uma revolução industrial. Estamos vivendo o momento da revolução da inovação. Uma revolução que transcende o que a indústria já viu até hoje. E você, como você vai se posicionar nessa nova era? Você vai continuar com o pensamento em termos da indústria do século passado? Ou vai abraçar a causa que estamos numa revolução, numa grande era inovadora, a maior da história humana? Conta aqui para mim nos comentários se você também não acredita que estamos na indústria 4.0 e que outro nome você daria para essa revolução. Aproveita e curte o vídeo que é importante demais para o canal. Se inscreve também para continuar recebendo conteúdo sobre inovação e filosofia da inovação. E compartilha esse vídeo para um amigo, para um conhecido que quer também receber informações e que gosta desse tipo de conteúdo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.